Aleluia, 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 aleluia. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Meu querido irmão, minha querida irmã no Senhor, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Segunda-feira, na quarta semana do tempo pascal, ano litúrgico B 2024, Jesus é o bom pastor. Ouçamos a palavra. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus contou esta parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Então, Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o evangelho de ontem, de hoje e de amanhã, Jesus trata dessa questão. Ele é o bom pastor. Aliás, no Velho Testamento é muito forte a imagem de Deus como pastor e do povo como ovelhas. Aliás, o Salmo 23 fala do bom pastor. Sou bom pastor, ovelhas guiarei. Salmo 23, em algumas traduções é o 24. Pois bem, Jesus veio para que todos tenham vida e vida plenamente. Assim termina o evangelho de hoje. Jesus se identifica, se apresenta hoje como a porta das ovelhas. Ele é a porta do redil por onde entra as ovelhas. Naquele tempo, o pastor chegava, batia a porta e tinha lá dentro um porteiro, dormia com as ovelhas. E o porteiro abria a porta. E o pastor chamava as ovelhas pelo nome e elas vinham até ele. Ele seguia à frente e elas iam atrás dele. Assim é Jesus. Ele é a porta das ovelhas. Quem entra pela porta, entra e sai. Entra e encontra pastagem. Jesus, ele é a nova porta. Ele reabre a porta do paraíso e ele é a porta por onde nós entramos, encontramos pastagem e seguimos para a porta da eternidade. Ele é a porta pela qual se entra para a eternidade. Ele é a porta que nos conduz ao
Pai, que porta é essa? Entrar pela porta de Jesus quer dizer seguir os seus mandamentos, amar. Para nós cristãos, católicos e cristãos, a porta é, pois, o batismo. Quando somos batizados, e isso o faz, nós católicos crismamos também para reafirmar o batismo, para confirmar o batismo, e aí começa a viver a vida cristã. Não deve ter um cristão, não deve ter um cristão batizado e crismado que não siga a Jesus. Então, é pelo batismo que nós entramos por essa porta que é Jesus de maneira consciente, nós cristãos. Mas ontem Jesus diz, eu tenho outras ovelhas que não são deste redil, e a estas também eu devo conduzir. Jesus é o bom pastor que veio para que todos, não só alguns, mas todos tenham vida e tenham vida plenamente. As ovelhas não seguem a um estranho, mas elas seguem aquele a qual elas ouvem a voz. Jesus chama e as ovelhas, o pastor chama e as ovelhas o seguem. Se somos ovelhas de Jesus, então nós conhecemos a sua voz e seguimos Jesus. Se há bom pastor, há também boas ovelhas. Se Jesus é o seu pastor, então você é uma boa ovelha e ele a conduz. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ter em Jesus esse pastor, o qual nós conhecemos e sentimos o seu amor, por isso seguimos. Deus nos abençoe neste dia, para sermos também nós bons pastores e boas pastoras. Gosto de lembrar da imagem da criança no braço da mãezinha, que aponta para outra criança e fala, e diz assim, bebê, criança, porque ela sente, de certa forma, uma certa responsabilidade por aquela criança. Mas também há a criança que aponta para o outro para furar o olho. A criança diz é neném. Neném é a expressão dela, bebê, neném. Que nós possamos ser também bons pastores, aqueles que ajudam os outros a encontrar Jesus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.